Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Chegamos então à nossa última aula a respeito da Santa Missa e vamos agora, quer a gente quer não, vamos ter que acabar com o assunto, né? Tudo bem, estamos na parte central, que é a Eucaristia propriamente dita. Alguns teólogos modernosos, aí, liberais, querem sempre dizer que a missa ela é um banquete, né? Ela é a celebração da comunidade, é a refeição daqueles que caminham na direção do céu, e basta, e acabou por aí. A missa não é sacrifício. Bom, algumas coisas que a gente precisa dizer muito concretamente a respeito disso. Não tem jeito de você querer que a missa não seja sacrifício. É absurdo. É contraditório. A missa é o sacrifício do Calvário. Não é? É a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas não é isso porque está escrito no Catecismo da Igreja Católica. É isso porque a própria essência da Eucaristia nos diz isso. O relato mais antigo que a gente tem da Eucaristia é que está contido na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Não é? Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo faz o relato da última ceia. Ele escreveu isso no ano 52, né? Entre o ano 52 e 54 depois de Cristo. Então, nós estamos ali nos primeiros escritos do Novo Testamento. E ele expressa a realidade da Eucaristia, sempre dizendo que as palavras centrais que nós hoje celebramos. Isso é o meu corpo que é entregue. Isso é o meu sangue que é derramado por vós. E deixa claríssimo que é para a salvação, para a remissão dos pecados. Ora, vejam, se as palavras centrais da Eucaristia são estas, como elas são relatadas por São Paulo, o que é um corpo entregue? O que é um sangue derramado? Aliás, o que é um corpo separado de um sangue? Isso é sacrifício, gente. Não tem como você dizer que é simplesmente uma refeição. Corpo e sangue separado é sacrifício. E depois, ainda a questão da fração do pão, né? O partir do pão, fractio panis, em que o corpo de Cristo é partido. Não é somente um símbolo de solidariedade, de partilha, mas é o sacrifício do corpo quebrado na cruz. Então, nós, quando celebramos a Santa Missa, estamos celebrando o sacrifício eucarístico. Ali acontece aquilo que nós já falamos em uma das nossas aulas, ali acontece a verdadeira anamnesis, zikaron, não é? Ou seja, a recordação, que não é simples recordação, mas é a atualização daquilo. A palavra de Deus, vamos lembrar, é uma palavra eficaz. Então, o sacerdote, ele ao pronunciar as palavras de Cristo, as coisas acontecem. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Acontece ali, né? Que não é mais pão, não é mais vinho. É só aparência de pão. É só aparência de vinho. Na verdade é o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus ressuscitado, né? Mas não é uma presença, aqui que é importante a gente entender, não é uma presença estática. Entende? Jesus está presente lá como se estivesse congelado. Mas é uma presença dinâmica, porque é um sacrifício, é um oferecimento, é uma ação eucarística. Nós falávamos na aula passada dos verbos, não é? Que organizam a Eucaristia. Jesus tomou o pão, ofertório. Deu graças, oração eucarística, que é aquilo que nós estamos analisando agora. Partiu o pão. Depois lá é o Cordeiro de Deus, a hora que o padre parte a hóstia.
é necessário que haja pelo menos uma hóstia grande que seja partida, não é? E deu aos seus discípulos, é a distribuição da comunhão. Vejam que toda a liturgia eucarística está dividida nesses verbos da narrativa da ceia. Agora, existe também a realidade de que nós temos que aprender a saber o que é uma ação eucarística. O que é esta dinâmica? Então, além dos verbos, todo verbo é ação, né? Não é isso? Tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos. Isso é uma ação. Mas além disso, existem três ações, três verbos muito importantes para que a gente possa entender o que é a ação eucarística do Cristo que morre se entregando ao Pai, ressuscita. Não é? Então, vamos aprender mais outros verbos agora. Quais são os verbos? É oferecer, suplicar e comungar. Queria ser bem prático nessa última aula para ensinar você a participar da missa. O que é participar da Eucaristia e não ser simplesmente um papa-hóstia, né? O sujeito que vai lá, participa. Missa de corpo presente. Já ouviu missa de corpo presente? Às vezes o corpo presente é o cadáver, mas às vezes o corpo presente é também o fiel que está lá no banco, que a cabeça está lá em outro lugar, né? Então, o que é a ação eucarística? Oferecer, suplicar, comungar. Você oferece a sua vida. Lembra na aula passada eu falei, quando você vira o sacerdote lavando as mãos, você se pergunte, o que é que eu ofereci a Deus para o padre que está com a mão suja? O que é que eu coloquei na mão do padre para ele oferecer para Deus, para ele ter que lavar as mãos agora? Oferecer. Isso que você ofereceu, sei lá, o que é que você ofereceu? O que é que colocou na patena ali do padre? Seu sofrimento, sua angústia, sua dor, seu pecado, não é? Seus projetos, seus sonhos, seu futuro, seu passado, seu presente. Você colocou ali na mão do Padre e ofereceu para Deus. Agora é necessário suplicar o Espírito Santo. Para quê? Para que aquilo que você ofereceu seja transformado. Aquele pão que você ofereceu, trabalho humano, né? Aquela história que você ofereceu que está ali naquele pão, aquela ação humana que está ali naquele pão e naquele vinho, agora receberão o Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, e serão transformados em algo divino, corpo e sangue de Cristo. Então vejam como participar da missa é algo que redime a história da humanidade. Nós estamos pegando nossa história de miséria, pão e vinho. Nós estamos pegando nossa história de miséria, suas angústias, dores, sofrimentos. E nós estamos suplicando o Espírito Santo de Deus para que seja derramado sobre esta miséria e divinize nossa história. Divinize nossa miséria. Divinize aquilo que é frágil. Estão entendendo? Então, se você quer realmente participar da missa, oferecer e suplicar o Espírito Santo. A palavra súplica em grego é epiclesis, né? Epiclesis, súplica. A epiclese, quando o padre impõe as mãos sobre o pão e o vinho, ele invoca o Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo derramado não somente sobre o pão e o vinho, mas sobre tudo aquilo que você ofereceu, aquilo que você entregou, para divinizar aquilo, para transformar misticamente. Está entendendo? Então a gente suplica o Espírito Santo. Então, nas orações eucarísticas da reforma litúrgica, ou seja, as orações, a segunda, a terceira e a quarta, elas são organizadas
com duas epicleses bem claras. Uma epiclese sobre o pão e o vinho. Aí vem a narrativa da ceia, né? Isso é meu corpo, isso é meu sangue. E depois vem uma epiclese sobre o povo. Não sei se vocês já se deram conta disso, né? Então, por exemplo, a oração eucarística segunda. Ela diz assim: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas. É a súplica, a epiclese sobre o pão e o vinho. O padre, nessa hora, está impondo as mãos no pão e no vinho e traça o sinal da cruz sobre o pão e o vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Ok. Aí vem a narrativa da ceia, que a gente geralmente chama de consagração, não é isso? Então, a consagração do pão, a consagração do vinho. Quando termina isso, olha o que é que o padre diz, né? Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. É um ofertório. Oferecimento do sacrifício. Mas depois que o padre oferece isso, olha o que ele diz em seguida. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. É a epiclese sobre o povo. Você está pedindo o Espírito Santo sobre o povo. Então, para que você, ao receber o corpo e o sangue de Cristo, não é? Tudo aquilo que você ofereceu, receba o Espírito Santo que diviniza e transforma. Então, o Espírito Santo é invocado sobre o pão e o vinho, mas o Espírito Santo é invocado também sobre o povo. Não é? Então, tem essa segunda epiclese. Só para vocês conferirem que é isso mesmo, vamos pegar a terceira. Oração eucarística. Ele diz assim: santificai pelo Espírito Santo essas oferendas que vos apresentamos para serem consagradas. Essa é a epiclese sobre o pão e o vinho. Depois da consagração, ele diz: olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, nós que vamos comungar. Então, a epiclese sobre o povo. Na quarta oração eucarística, a mesmíssima coisa. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique essas oferendas. Epiclese sobre o pão e o vinho. E depois da consagração, ele diz assim: olhai com bondade o sacrifício que desce à vossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, Espírito Santo mencionado sobre o povo que vai receber o pão e o vinho. Dá para entender qual é a dinâmica? Então, a súplica do Espírito Santo sobre o pão e o vinho é também uma súplica do Espírito Santo sobre o povo que irá comungar. Entenderam? As duas coisas acontecem ali. Então, olha os verbos: oferecer, suplicar. Você oferece a sua miséria e suplica que o Espírito Santo venha para transformar essa miséria em algo divino, em algo de Deus. Então, vem o terceiro verbo, comungar. Quando você comunga, não é? Essa realidade se torna fato. Sua vida é divinizada, de alguma forma. Misteriosa. Porque já não é mais somente o seu sangue, é o sangue de Cristo no seu sangue. Já não é mais o seu corpo, é o corpo de Cristo no seu corpo. Já não é mais a sua alma, é a alma de Cristo na sua alma. Não é o seu coração, é o coração de Cristo no seu coração. E toda essa realidade unida em Deus, ou seja, comunhão, comúnio, unida em Deus. Vejam como na Eucaristia nós temos ali, em cima do altar, o microcosmos. Nós temos uma, digamos assim, um resumo de toda a história da humanidade. Que é o quê? O fato de que Deus quer pegar a história humana, pão e vinho, nossa ação, e
essa história oferecida a Ele no sacrifício da cruz, recebe o derramamento do Espírito Santo, Pentecostes, para que no céu esteja unida ao Pai em comunhão perfeita. Olha a Trindade. Os três verbos, oferecer, suplicar e comungar, unidos aqui na Trindade. Oferecer é o Filho, que oferece toda a nossa história a Deus, Pai. Suplicar, o Espírito Santo, que é derramado sobre essa história, para que então toda essa história esteja unida ao Pai no céu, comungar. Deu para entender? Então é toda uma dinâmica, e é importante isso, porque é que eu insisto nisso. Eu insisto nisso porque nós temos que entender o que é uma ação eucarística. Ou seja, quando você for visitar o sacrário, não pense num Jesus congelado, estático, que você está lá contemplando para ele. Contemplando. Não. Você lembre Jesus que está oferecendo, suplicando, comungando. É a ação eucarística. É o Cristo na ação de oferecer as nossas vidas ao Pai, suplicar o Espírito Santo sobre nós, para unir nossas vidas a Deus. Está entendendo? Então essa é a realidade mais completa. Essa é a realidade mais perfeita que a gente poderia pensar em termos de participação da Eucaristia. Então, é muito importante a gente fazer adoração, é muito importante a exposição do Santíssimo, é muito importante a gente fazer visitas ao Santíssimo Sacramento, porém, cuidado com o efeito colateral do remédio. O efeito colateral é o quê? É uma tendência de olhar a Eucaristia como uma presença estática, congelada. Enquanto Eucaristia, em primeiro lugar, é uma ação eucarística. São esses verbos. Está entendendo? A Eucaristia é algo que Deus nos deu para fazer. Faze isto em minha memória. Então é uma ação. Eu preciso fazer. Está claro para vocês isso? Não sei se eu estou me expressando bem, para que isso fique bem fixado espiritualmente em vocês. Então, voltando à explicação do ritual da missa, é importante a gente lembrar que a oração eucarística é a oração presidencial por excelência. Isso quer dizer que é o padre quem celebra e quem profere a oração eucarística. É absolutamente abusivo, é intolerável que alguém pronuncie a oração eucarística que não seja o sacerdote celebrante. Está entendendo? Nenhum ministro extraordinário da comunhão, nenhum diácono, nenhum leigo pode pronunciar a oração eucarística. Ela é do sacerdote. Totalmente do sacerdote do início ao fim. Inclusive o por Cristo. Existem alguns lugares onde se insiste ainda em convidar os fiéis a pronunciar o por Cristo. Isso está absolutamente errado. É o sacerdote quem oferece. Receba o Senhor por tuas mãos. É Ele quem está oferecendo. Claro que nós oferecemos juntos, mas é o Padre. É a oração presidencial, é o Cristo que profere. Inclusive, é tão claro isso, que a igreja, quando tem vários sacerdotes concelebrantes, a igreja pede que os sacerdotes concelebrantes consagrem voce submissa, ou seja, com voz baixa, para que se ouça uma voz, que é a voz do presidente, e não um vozerio coletivo. Para que fique clara a voz do Cristo que fala. Está entendendo? Então, os sacerdotes concelebrantes deveriam quase que só labializar as palavras da consagração, assim, num sussurro quase inaudível, não é? E é o celebrante principal quem pronuncia em voz alta para que se ouça. Então,
realidade da oração eucarística, não é? Enquanto oração presidencial é muito importante. Isto nos leva a considerar uma coisa. Atenção. A posição do padre no altar. Isso é um negócio meio delicado. Sei que é um conflito imenso, mas o Papa Bento XVI tem insistido nisso e eu gostaria de expressar para vocês aquilo que é a opinião do Papa. Digo que é opinião do Papa porque ainda não virou lei, né? Não existe legislação a esse respeito. É somente a opinião do Papa. Bento XVI ele é muito sábio. Ele não quer baixar um decreto lá em Roma, porque ele sabe que só um decreto do Papa depois ninguém obedece. Ele quer pôr em ação um movimento. Então ele fica falando as coisas e os jovens vão pondo em prática. Os velhos vão se retorcendo, se contorcendo, revoltados. Mas os jovens vão ouvindo o Papa e colocando em prática. Isso é muito interessante que está acontecendo na igreja hoje em dia, né? O Papa começa a dar comunhão de joelhos para os fiéis, de joelhos e na boca. Os jovens imitando. Os velhos se contorcendo. Para que isso? Isso não precisa, isso é um exagero, isso é um retrocesso, isso é não sei o quê. Entendeu? Mas o Papa é sábio. Ele sabe que não adianta ele baixar um decreto, né? Ele quer pôr um movimento em ação. Muito bem. Qual outro movimento que ele quer fazer? O movimento da chamada missa orientada. Que quer dizer o quê? A missa versus Deum. Ou seja, uma missa voltada para Deus e não voltada para o povo. Vejam, gente, durante 2000 anos a igreja celebrou a missa. Na hora da oração eucarística, o padre sobe ao altar, ele fica de costas para o povo e por quê? Porque todos estão olhando na mesma direção. Quando um padre está de costas para o povo, ele está na mesma posição que o povo, ou seja, ele e o povo estão olhando na mesma direção, ele e o povo estão oferecendo o sacrifício a Deus. O interlocutor é único, é Deus. Isso é importante por várias razões. Primeiro, o padre sai do centro. Não é o padre que é importante, é Deus que é importante. Porque se você coloca o padre olhando para o povo, psicologicamente, a impressão que você dá é de que o padre está falando com o povo. E o padre não está falando com o povo. O padre está falando com Deus. Só que as pessoas perdem tanta noção disso, que até mesmo os padres perdem a noção de que estão falando com Deus. Estão lá e olhando para o povo assim, como se fosse um diálogo com o povo. Não é um diálogo com o povo, você está falando com Deus. Então o Papa Bento XVI diz o seguinte: olha, gente, o ideal seria o quê? Voltarmos à missa versus Deum, ou seja, que o padre celebrasse a missa, né, no momento da oração eucarística, ele estivesse voltado para Deus junto com o povo numa só direção. Na linguagem popular, de costas para o povo, né? Não é de costas para o povo, é de frente para Deus, né? Está entendendo? Porque isso psicologicamente lembra ao padre e ao povo que eles estão falando com o invisível. Agora, é também verdade que o nosso povo já sofreu demais com mudanças nos últimos tempos. Então, o Papa está sugerindo uma via média para que o povo não fique tão traumatizado com tantas mudanças. A via média é o seguinte: que se coloque clara e distintamente um crucifixo na frente do padre, de tal forma que ele celebra a missa diante do crucificado e fique claro para o povo quem é o interlocutor do padre. Entende? Então, que seja um crucifixo grande. Ah, mas atrapalha a visão do povo. Mas fica claro quando o padre ergue os olhos com quem ele está falando. Entende? Então, está de frente para o povo, mas ao mesmo tempo está claro que não está falando com o povo. Então essa é uma via média. Então isso daí, em muitas das nossas igrejas, já pode ser colocado em prática, né? Nós voltarmos a colocar em cima do altar o crucifixo com os 6 castiçais clássicos.
como a gente vê o Papa fazer nas suas missas lá em São Pedro. Esse crucifixo pode ser tanto um crucifixo em cima do altar, como pode ser a própria cruz processional, o crucificado que nós levamos na procissão de entrada. Então, é colocado ali na frente do altar, na parte central, o padre olhando para a cruz. Não é? De tal forma que o sacerdote, no momento da oração eucarística, esteja dirigindo sua prece, sua súplica a Deus. Tá? Claramente. Haja essa relação. Né? Porque, veja, é uma coisa quase que inexplicável. Como é que eles inventaram essa coisa de celebrar missa voltada para o povo? Porque todos os ritos durante 2000 anos fizeram missa versus Deum. Você vai nos ritos bizantinos, etc., é sempre missa versus Deum. Nós fizemos isso durante séculos. Agora, de repente, essa novidade. Entende? Que, é claro, é uma visão muito limitada e espiritual e psicologicamente equivocada, porque coloca o homem no centro, quando Deus é que deve estar no centro. Não é? Então, isso com relação à oração eucarística. Tá? Depois que se faz a narrativa da ceia, ou seja, a consagração, as 3 orações eucarísticas novas, né? A segunda, a terceira e a quarta, colocam as intercessões. Enquanto o cânon romano, a oração eucarística mais típica do nosso rito, que é o rito romano, ela coloca as intercessões tanto antes como depois da consagração. Não é? Algumas pessoas dizem assim: eu não gosto do cânon romano porque ele confunde as coisas e começa a pedir as coisas antes de Jesus estar presente. Primeiro, vamos lembrar uma coisa: os pedidos não são dirigidos a Jesus. A missa, ela é dirigida a Deus Pai. As orações, 99,9% das orações da missa são dirigidas a Deus Pai. Essa é a forma de rezar. As nossas orações são dirigidas a Deus pelo Filho no Espírito. Jesus disse: quando orardes, dizei Pai Nosso. Então, a nossa oração é dirigida ao Pai. Por que isso é importante? Porque, vejam só, quando nós rezamos, nós temos do nosso lado, nos ajudando na nossa oração, os 2 paráclitos. Quem são os 2 paráclitos? Jesus e o Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo no nosso coração que gera em nós o coração do Filho para que nós possamos dizer Abba, Pai. O Espírito Santo é derramado no nosso coração, esse coração é configurado ao coração de Cristo, e aí a gente consegue dizer Pai Nosso. Então a missa, ela segue essa norma da nossa oração. A nossa oração é dirigida ao Pai. Se você começa a falar com o Pai, depois fala com o Filho, depois fala com o Espírito Santo, fala com Deus, de repente você está aqui sozinho, falando com a Trindade que está lá longe. Mas não é essa a ideia. Deus Pai, que habita em luz inacessível, Ele envia ao mundo o Filho e o Espírito Santo, que são nossos paráclitos, nossos companheiros, nossos advogados, estão aqui conosco e nos ajudam a rezar. Nós rezamos junto com, ou mais especificamente, nós rezamos ao Pai pelo Filho na unidade do Espírito Santo. O Espírito Santo nos une ao Filho de tal forma que Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Não sei se dá para entender essa dinâmica. Isso é muito importante nas orações eucarísticas. As orações eucarísticas são dirigidas ao Pai. Não existe oração eucarística dirigida ao Filho. Então, todas as vezes que na missa você ouvir a palavra Senhor, automaticamente você deve pensar Pai. E não Jesus. Quando uma oração não é
dirigida ao Pai, aí ela se especifica. Então, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí aparece o nome de Jesus. Ou então fala do Filho, vosso Filho, Senhor nosso. Ou então o Cristo Jesus. Entende? Existe uma especificação. Mas quando se fala em Deus, de uma forma geral, sem especificação, em Senhor, de uma forma geral, sem especificação, ali nós estamos falando de uma pessoa da Trindade, que é o Pai. É importante você lembrar disso. Ah, mas não está falando da Trindade inteira? Não. Não está falando da Trindade inteira. E você vê isso claramente nas orações eucarísticas. Entende? Se você for prestar atenção, todas as vezes que se fala Senhor, o Senhor é o Pai. Você vê, por exemplo, aqui, né? Pegando a oração eucarística segunda, né? Na verdade é justo e necessário nosso dever da salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Senhor é o Pai, não é? Depois do Santo, na verdade, ó Pai, vós sois santo, é sempre dirigido ao Pai. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, é dirigido ao Pai. Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. As orações são todas dirigidas ao Pai. E nós precisamos seguir essa lex orandi, essa forma de rezar, que é a forma como Jesus nos ensinou. Então, nós, recebendo o Espírito Santo, temos um coração gerado como o do Filho que se dirige ao Pai. Então, essa é a realidade. Quando nós fazemos nossas súplicas, nossas preces, a oração eucarística, ela é toda feita nesta dinâmica. Tá bom? Então, assim, para a gente entender como é que ela é feita. Bom, continuemos nosso itinerário. Nós tínhamos falado que Jesus tomou o pão, ofertório, deu graças, oração eucarística, partiu, é o rito da comunhão. É o rito da comunhão que prepara. Terminou o por Cristo, tem aquele amém, do qual falava São Justino, né? Interessante, Tertuliano, ele quando narra a Eucaristia, Tertuliano, um autor também do terceiro século, ele diz assim, que esse amém em Roma parecia um trovão. As pessoas respondiam aquele amém tão forte que era uma coisa assim, amém, né? Uma coisa que impressionava. Pois bem, respondendo esse amém, vem então agora o Pai Nosso. Vejam que o Pai Nosso é a oração que Cristo nos ensinou e ela é rezada na atual reforma litúrgica por todos os fiéis, porque se crê que ali o fiel está exercendo o seu sacerdócio. Assim como a oração eucarística é própria do sacerdote ministro, do padre, reservada para ele, agora vem a oração dos fiéis, que é o Pai Nosso. Então é por isso que, em alguns lugares, com permissão da Conferência Episcopal, os fiéis, nesse momento, elevam as mãos como sacerdotes. Não é? Esse gesto de oração ele é muito antigo. Se vocês forem nas catacumbas, vocês irão encontrar pinturas de uma mulher com um véu na cabeça e as mãos erguidas. É a figura da orante, é a igreja que ora. E por que as mãos são assim e não assim? Porque, diz Tertuliano, nós estamos imitando a paixão do Senhor, modulantes passionem Domini. Então imitamos o Cristo crucificado. Nós, quando rezamos, imitamos o Cristo crucificado. Então, não é necessário que a palma das mãos esteja assim, desta forma. De uma forma geral, os sacerdotes, quando rezam, né, porque essa é uma posição anatomicamente difícil de sustentar, né? Então, o que se tende a fazer é baixar um pouco mais as mãos, né, para fazer assim. Seja como for, não é isso. Está entendendo? Mas é uma imitação do Cristo crucificado.
Está claro isso? Então, é importante saber que não é uma mão de súplica, mas é uma mão de crucificado que oferece a Deus sua vida, o louvor, sua existência. Não é? Esse é o gesto tradicional. Então, claro que durante a tradição, com a tradição tridentina, esse gesto foi cada vez mais ficando mais, digamos assim, tímido, né? De tal forma que nem se via. Você olhava o padre de costas, você nem via o gesto. Mas esse gesto mais amplo ou mais reduzido é o gesto do Cristo crucificado que se oferece ao Pai. Se discute bastante essa história do Pai Nosso de braços abertos por parte dos fiéis. Os fiéis, é justo, não é justo, é bom, não é bom? Isso é protestantismo, os fiéis estão fazendo ali um gesto que é sacerdotal, etc. Eu não vou entrar nessa discussão. O fato é que é permitido, né? É permitido, é antigo, é tradicional, é bonito. Agora, vamos distinguir os dois sacerdócios. No Pai Nosso você está de pé e, se você achar oportuno, e se a Conferência Nacional permite, você ergue as mãos. Mas você está de pé em gesto sacerdotal rezando o Pai Nosso. Mas durante a consagração, você fica de joelhos e só o sacerdote ministro fica de pé. Por quê? Para distinguir os dois sacerdócios. A posição de rezar de pé é uma posição sacerdotal. Estão entendendo? Então, na hora da consagração, o seu sacerdócio de fiel, seu sacerdócio batismal, ele está sendo exercido pelas mãos do sacerdote ministro. Então você fica de joelhos, em sinal de adoração, de reverência, enquanto em posição sacerdotal está somente o padre que consagra. Inclusive, outros sacerdotes presentes que não sejam concelebrantes se ajoelham também. O Papa João Paulo II, nos últimos meses de vida, nos últimos anos, ele já não presidia mais a missa em São Pedro. Um cardeal presidia a missa e ele acompanhava na cadeira dele lá. Na hora da consagração ele se ajoelhava. E na hora de receber a comunhão, ele recebia a comunhão de joelhos na boca. O Papa João Paulo II. Ele não ia lá, não traziam o cálice com a hóstia para ele, com suas próprias mãos, pegar, intingir e autocomungar. Ninguém pode dar a si mesmo a comunhão. Só o sacerdote celebrante. Até o sacerdote que não celebra recebe a comunhão. Porque ele não está ali exercendo o sacerdócio ministerial. Ele está comungando como fiel. Igual aos outros. Está entendendo? Então existe essa distinção entre as duas formas de viver o único sacerdócio de Cristo. Sacerdócio ministerial, sacerdócio batismal do fiel. Então, ao rezar o Pai Nosso, nós rezamos o Pai Nosso de pé. Se você achar oportuno, com as mãos erguidas, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório rezar com as mãos erguidas. É uma faculdade que foi dada às conferências episcopais. Não sei se isso vai durar muito tempo, se vai ser tirado ou não. Opinião minha, pessoalmente eu acho bonito, acho bom. Acho que não sei se é arqueologismo da minha parte, mas eu acho que é uma coisa que está lá nas catacumbas, é uma coisa tão antiga, tão atestada através da história da igreja, que eu acho bonito que seja mantido isso. Então, depois do Pai Nosso, vem as orações complementares. Depois do Pai Nosso existe uma oração chamada embolismo, livrai-nos todos os males, ó Pai. Aquela oração que é uma oração de libertação, em que o padre continua pedindo a Deus a libertação do maligno. É uma oração de libertação. Livrai-nos do mal, seria o amém, do Pai Nosso. Livrai-nos do mal, amém.
O padre continua, sem amém, livrai-nos de todos os males, ó Pai. Então está pedindo a libertação do poder do maligno. Está falando do demônio ali, gente. É o demônio. E depois disso, vem a oração, uma oração dirigida a Jesus. Que é um negócio bem diferente. Você falou com o Pai a missa inteira. De repente, depois do Pai Nosso, mudou o interlocutor e o padre diz: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. É que nós vamos comungar já já. É como se o padre dissesse assim, está falando com o pai, aí de repente, oh, mas Jesus está aqui, né? Então deixa eu falar um pouquinho com ele. Né? Então fala ali com Jesus antes de comungar. É uma oração brevíssima, né? Então começa ali toda uma dinâmica de preparação para a comunhão em que você se dirige a Jesus. Senhor Jesus Cristo, disse aos vossos apóstolos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Não é? Ali a paz do Senhor. Senhor, nesse caso, é Jesus, porque ele se referiu a Jesus. Vem o abraço da paz, que nós já vimos que ele era atestado desde a época de Justino, 150 depois de Cristo. Em Justino, esse abraço da paz era antes do ofertório. Para nós é antes de comungar. Não é? E depois vem o Cordeiro de Deus, que é uma oração também dirigida a Jesus. Vejam que as orações começam a ser dirigidas a Jesus antes de comungar. Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, tenha piedade de nós, uma oração dirigida a Jesus. O padre, durante o Cordeiro, ele parte o pão. É o gesto da Fraxio Panis, né? Fraxio Panis. Então, Jesus tomou o pão, ofertório, deu graças, oração eucarística, e o partiu. É este o momento de partir. Não tem cabimento padres partirem o pão durante a consagração. É não entender a dinâmica da missa. Tem padre que pega a hóstia, né? Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. Na hora da consagração ele parte o pão. Isso está errado. Errado conforme a tradição da igreja, errado conforme as rubricas e errado conforme a arquitetura do ritual. Por quê? Se é para fazer o que você está falando ali, por que você não dá a comunhão naquela hora? Mas ninguém faz isso. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos. Não. Então não é para partir naquela hora. Como também não é para dar a comunhão naquela hora. Existe um momento. Tomou o pão, é o ofertório. Deu graças, é a oração eucarística. Partiu, é agora. No Cordeiro de Deus. Agnus Dei. Não é? Cordeiro de Deus. Ali então se dirige essa oração a Jesus. O padre, depois que partiu o pão, ele vai e coloca um pedacinho de pão dentro do cálice. O que significa esse pedacinho de pão dentro do cálice? Isto é o resquício de um ritual antigo, bonito, que era o seguinte. No início da igreja só havia uma missa. A missa do bispo. Só que a igreja foi crescendo, graças a Deus, e o bispo não podia estar em todo lugar. Então, começou a mandar os padres para celebrar missa nas várias paróquias diferentes, paróquias rurais, paróquias distantes. Mas para não perder esse sentido de que é uma só missa, a missa do bispo, se levava um pedacinho da hóstia que era consagrada pelo bispo, e na hora que, antes de comungar, se pegava esse pedacinho da hóstia e se colocava no cálice. Para dizer, vejam, é a mesma Eucaristia, estamos em comunhão com o bispo. Então ficou esse resquício de símbolo, né, de colocar aquela hóstia para lembrar. Estamos nesta comunhão. Né? Temos esta unidade na igreja. O padre coloca aquele pedacinho de hóstia, reza uma oração privada em silêncio, não é bem silêncio, né? Em voz baixa, também dirigida a Jesus.
para se preparar para a comunhão. E então, finalmente ele diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A oração dos fiéis é dirigida a Jesus novamente: Senhor, eu não sou digno de que entreis em mim. Então deu para notar que o rito da comunhão, né, depois do Pai Nosso, ele é todo dirigido a Jesus, porque nós vamos comungar. Então se começa a falar com Jesus. Disseste aos vossos, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. E então acontece agora o rito da distribuição da comunhão, que é o quarto verbo. Partiu e deu aos seus discípulos. Como é que deve acontecer a comunhão? A comunhão, ela deve ser algo muito cuidado dentro da liturgia. Veja, nós estamos distribuindo o dom precioso do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode se dar a comunhão assim de qualquer jeito, não é? Então a primeira coisa que é importante a gente lembrar, que é terminantemente proibido a comunhão self-service, tá? Autocomunhão. Nada disto. Deixar lá o pão e o vinho em cima do altar para que os fiéis se sirvam. Negativo. Proibido. A comunhão, ela é dada. Ele deu aos seus discípulos. Tá? Então nós precisamos da verdade desta afirmação. Jesus dá. A comunhão, ela é dada pela igreja. Então não há autocomunhão. Como é que se dá normalmente a comunhão? A norma para a comunhão normal, é a comunhão na boca. Essa é a norma. Aí podemos depois estudar as exceções. Mas é importante a gente entender que tanto no missal como nos documentos litúrgicos, a comunhão na boca é o normal. E a comunhão na mão, ela tem um caráter excepcional. É uma exceção, que é concedida. Por quanto tempo será ainda concedido, não sei, mas ela é excepcional. Bento XVI tem insistido muito, João Paulo II também insistia muito nessa excepcionalidade da comunhão na mão. A comunhão, ela é normalmente na boca. Essa é a forma de comungar na igreja. Tá? Então, como é que nós vamos nos aproximar da comunhão? Depois eu falo da comunhão na mão, mas vamos falar primeiro daquilo que é a norma. Tá? E é interessante a gente lembrar isso, que a comunhão na mão entrou por uma desobediência. Foram os bispos dos países nórdicos que começaram a distribuir a comunhão na mão. E aí o Papa Paulo VI, já que a pasta de dente já tinha saído do tubo, chegou e disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a lei para que eles não estejam na desobediência. E foi e concedeu. Entendeu? Mas não estava no missal essa possibilidade de comunhão na mão. Isso aí surgiu por desobediência. Tá? Bom, a comunhão na boca, então, a pessoa se aproxima para comungar. É necessário que antes de comungar o fiel manifeste sua adoração. Como é que essa adoração pode ser manifestada? De 3 formas. Você pode fazer uma reverência, se aproxima, o padre ergue a hóstia e diz o corpo de Cristo, você diz amém, e você recebe a comunhão. Segunda forma, você faz uma genuflexão e recebe o corpo de Cristo. Terceira forma, você recebe a comunhão de joelhos. Mas é necessário fazer alguma coisa para adorar o Cristo que você está recebendo. Isso é previsto no missal. Então não é entrar na fila e comungar. É prevista uma adoração antes de comungar. Então, o missal, ele usa uma palavra genérica. Ele diz: facta debita reverencia.
feita a devida reverência, porque a devida reverência à Eucaristia é algo que pode ser legislado pela conferência episcopal local, mas tem que haver uma débita reverência. Está entendendo? Então, o que é a devida reverência para nós aqui no Brasil? Então, foi colocado que uma reverência profunda é suficiente. Por que reverência profunda e não genuflexão para todo mundo? Acho que por razões de praticidade se pensou o seguinte, que a genuflexão muitas vezes pode criar problema na fila. Né? A pessoa vai fazer uma genuflexão, dá um coice em quem está atrás na fila. Né? Ou então tem dificuldade de se levantar, pessoas que têm problemas físicos e é difícil se levantar. Então, uma reverência profunda é suficiente. Mas é necessário adorar. Ou então se faz a genuflexão, ou então se recebe a comunhão de joelhos. O Papa Bento XVI tem insistido muito na comunhão de joelhos. Ele agora, nas missas dele, ele só dá a comunhão para os fiéis de joelhos. Ele. Outros sacerdotes, na missa do Papa, distribuem a comunhão para os fiéis de pé. Mas o Papa quer dar o exemplo para o mundo inteiro de dar a comunhão de joelhos. E o fiel tem o direito de receber a comunhão de joelhos. Um bispo e um padre que proíbem os fiéis de receber a comunhão de joelhos estão cometendo um abuso de autoridade. Tá? É abuso de autoridade. O que é que eu aconselho aos fiéis que eventualmente estejam ouvindo essa gravação? Vejam, se você quer comungar de joelhos, é um direito seu. Não é necessário fazer disso um cavalo de batalha, dessa forma que você brigue com o seu pároco, brigue com o seu bispo e faça... Porque, infelizmente, né, estranhamente, eu diria até escandalosamente, existem numerosos padres e bispos que odeiam que os fiéis recebam a comunhão de joelho. Nunca vi um negócio desses. É um negócio inexplicável. Como é possível que padres e bispos que deveriam ter uma reverência, uma adoração maior por nosso Senhor Jesus Cristo, de repente reagem de forma tão assim impetuosa diante de uma coisa boa, né? Algo bom, um negócio inexplicável. No entanto, essas reações existem. E porque essas reações existem, eu diria, principalmente você que na sua paróquia tem um padre que não dá comunhão para ninguém de joelho de jeito nenhum, não deixe de comungar. Então receba a comunhão, faça a devida reverência e receba a comunhão. Entende? Porque infelizmente é abuso de poder? É. Mas eu acho que é pior ainda você ficar sem comungar. Está entendendo? Ele depois que se responda lá para Deus o que ele está fazendo. Mas comungue. Não deixe de comungar. Tá? Então é muito importante isso. Tenham paciência com os padres e um dia, quem sabe a gente, né, já resolveu esses problemas disciplinares dentro da igreja. Mas é direito dos fiéis receber a comunhão na boca. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Tá? Com relação à comunhão na mão. A comunhão na mão, ela é um caráter excepcional, mas quando ela é feita, deve-se fazer num gesto que é já tradicional, no sentido de que vem da igreja antiga. São Cirilo de Jerusalém, nas suas catequeses mistagógicas, ele ensina como é que se deve pôr a mão. Não é? As duas mãos devem formar, ao mesmo tempo, uma cruz e um berço, o seu nascimento e a morte de Jesus. Cruz e berço. E um trono também. Então, você colocando a mão esquerda em cima da direita, recebe, pega a hóstia com a direita que ficou embaixo e comum. Tomando cuidado com os fragmentos que possam ter permanecido na mão ou nos dedos. É essa a dificuldade da comunhão na mão. Os fiéis não são educados para essa atenção, esse cuidado, esse zelo para com os pequenos fragmentos. São Cirilo de Jerusalém faz uma comparação com
ouro em pó, né? Pequenos pedacinhos de ouro. Se você estivesse lidando com ouro, né, você cuidaria dos mínimos fragmentos, porque é um metal precioso. Ora, você está com algo que é muito mais precioso do que o ouro. Então, cuidar desses pequeninos fragmentos. O melhor seria a comunhão na mão, na boca. Mas, querendo fazer na mão, a conferência permite, está dentro da lei, faça, não é? Então, mão esquerda em cima da direita, e aí a direita vem e recebe. Agora, não é adequado, né, fazer a pinça assim, né? Tem gente que quer receber a comunhão já direto. Não, é na mão, e aí se pega e comunga, prestando atenção nos fragmentos. Tá? Então essa é a comunhão na mão. Com relação à comunhão, acho que basicamente é isto. Seria interessante e importante os fiéis recordarem que ao retornar para os seus lugares, o agradecimento da comunhão se faz geralmente de joelhos. Também é um costume que está se perdendo em alguns lugares, né? Porque você está em adoração do Cristo que está em você. É meio equívoco as pessoas saírem da fila de comunhão e ir para a frente do sacrário fazer o agradecimento da comunhão, porque você está distraído com a presença do Santíssimo lá fora, quando na verdade você deveria estar concentrado com a realidade de Jesus no seu coração. Você acaba de comungar. Você é o sacrário. Você deve adorar o Cristo em você, né? Então, depois, terminada a comunhão, tem a chamada oração pós-comunhão, post-comúnio. O padre pede a Deus que nós colhamos os frutos daquilo que acabamos de celebrar, e então vem a bênção final, né? E de em paz o Senhor vos acompanhe. Na verdade, a palavra latina que está lá é ite missa est. É dali que vem a palavra missa, né? E é aí que a missa, então, essa parte da liturgia eucarística se torna missionária. Nós dissemos que a liturgia eucarística ela é mais interna, é para os fiéis. Mas ela não fica só no interno. Dali nós devemos sair para levar o Cristo que nós recebemos ao mundo. É aí que ela se torna missionária. É aí que a gente sai. É aí que a missa se transforma em missão, né? Então a gente vai na paz de Cristo. Então um pouco esta é a liturgia da missa. Haveria muita outra coisa para se comentar, mas nós estamos aí diante de um espaço limitado daquilo que, né, permite um DVD, né? Novamente gostaria de chamar a atenção para vocês para o fato de que eu fiz durante esse curso distinções entre aquilo que está na legislação da igreja e aquilo que é a opinião do Padre Paulo, né? Isso é bem importante para que depois as minhas opiniões, ou até mesmo as opiniões do Papa, não sejam transformadas em legislação, quando na verdade não o são. Essa distinção é muito importante. E criar a mentalidade verdadeira de que a missa não se inventa, ela é recebida. São Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios. Quando ele narra a última ceia, ele diz: eu vos transmiti aquilo que eu recebi. Vocês imaginem se, de repente, na história da igreja, uma geração traísse a tradição apostólica e deixasse de transmitir a missa tal qual nós a recebemos. Durante 2000 anos, bispos foram ordenando bispos e ordenando padres para que a igreja conservasse o poder de consagrar o pão e o vinho, e consagrasse o pão e o vinho do jeitinho que Jesus deixou. Agora imagine que uma geração de gente maluca dissesse: não precisa mais impor as mãos nos bispos, vamos fazer assim, vamos fazer a nossa liturgia, vamos nós inventar, né? Ao invés de colocar pão e vinho, vamos fazer Coca-Cola e batata frita, que é uma coisa mais moderna, né? E aí nós perdêssemos o dom precioso do sacramento deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta geração que fizesse isso
seria uma geração maldita, porque jogou fora aquilo que milhares de mártires morreram para conservar. É a nossa geração que está se arriscando a isto. Nós temos que reagir. Temos que reagir para que não sejamos nós os malditos que jogaram fora essa liturgia tão antiga, tão bela. Se existe direito canônico a respeito de liturgia, não é por causa de um capricho da Igreja Romana, mas é porque a Igreja sabe que deve proteger o santo sacrifício eucarístico, que é o bem maior que nós temos para proteger. Existem duas coisas importantes que nós podemos fazer nessa vida. As mais importantes para a nossa santificação: confessar e comungar. Se nós perdermos a liturgia da igreja, perderemos essas duas realidades que nos abrem as portas do céu e que nos preparam para o banquete nupcial do Cordeiro que nos espera lá em cima. Porque aqui na missa a gente ensaia, a gente já vive antecipadamente aquilo que será a nossa vida no céu, uma comunhão eterna com Deus. Deus abençoe a cada um que está ouvindo esse DVD e assistindo. Participe sempre desta ação eucarística de oferecer sua vida, invocar o Espírito Santo sobre ela e comungar em união com Deus.